Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Mais uma terça-feira juntos com vocês para comentarmos sobre os produtos Amalgo, os produtos Lake Country. É um prazer estar aqui, né? É um prazer saber que vocês nos acompanham aí dos seus estabelecimentos, do seu trabalho, da sua casa. E enfim, se você não pode estar conosco ao vivo, né, nós sabemos que vocês também à noite conseguem acompanhar as transmissões, porque realmente elas ficam salvas aí no nosso feed aqui no Facebook da Amalgo, tá ok? Como sempre, né, nos dê aquele bom dia, nos digam oi, nos digam de onde vocês são, as empresas de vocês, para que nós possamos saber, né, para que nós saibamos de onde vocês são, onde as nossas lives estão chegando. E é isso aí, então enquanto eu fico aqui, eu passo a bola para o Joel. Joel, com você. Bom dia, pessoal. Como comentou, mais uma terça-feira estamos junto com vocês para essas transmissões, para nós falarmos sobre os produtos da Amalgo. Hoje vamos tirar algumas dúvidas com vocês, explicar para vocês sobre um revestimento para repintura. Esse é o grande, vamos dizer, detalhe desse produto. Porque nos dias de hoje nós entendemos que existem muitos trabalhos de polimento em carros que foram repintados, acabaram de ser repintados, e tem um tempo de cura para esses vernizes, para esses solventes que são aplicados na base da preparação, assim por diante. Não vamos entrar nem no detalhe da preparação de pintura, porque sabemos que é outro detalhe, esse detalhe da repintura. Mas uma das coisas que acontece, nós polidores sabemos que todo carro que foi repintado tem que ser polido, tem que fazer a correção de pintura, tem que remover as sujeiras, assim por diante. E o que acontece? Não pode ser aplicado produtos à base, vamos dizer, de alguns silicones ou algum revestimento, alguma cera que venha fazer o preenchimento desse verniz, selar esse verniz, porque o verniz está em processo de cura e de secagem, assim por diante. Então, se você aplicar algum produto que acaba selando esses poros do verniz, você acaba tendo problema na pintura, você acaba tendo algumas dificuldades que muitas vezes a gente, às vezes até por falta de conhecimento no princípio, né, antes de nós até entrarmos para Amalgo, ou até mesmo alguns polidores, acabam passando alguma cera nas repinturas e acabam trazendo, vamos dizer, algum problema para a repintura, dá o chamado murchamento, fosqueamento da pintura. Em algumas situações acontece até o mapeamento. E a maioria das vezes nós polidores acabávamos culpando os pintores pelo problema que deu na pintura, e às vezes era nós que tínhamos causado o problema por não usar um material adequado e específico para esse tipo de situação. Então hoje nós vamos falar sobre o True Glaze, que é específico e foi desenvolvido para esse tipo de situação, para ser aplicado em repintura, em carros que antes dos 28 dias, segundo a especificação técnica dos fabricantes de tinta, de vernizes, assim por diante, não pode se passar nenhum revestimento que venha fechar os poros do verniz, assim por diante. Luciane. Vamos lá, então, está conosco o Japo Negro. Bom dia, Japa, tudo bem? O Antônio Silva, bom dia, Malco. Antônio, bom dia para você também. O Denis Monteiro está conosco, bom dia. E o Emerson Salton também está conosco. Bom dia para vocês, viu? É um prazer ter vocês conosco aqui. Um bom dia a todos vocês, né? Acredito que algum de vocês, que eu sei, tem alguns de vocês que trabalham com repintura, né, no processo de polimento e repinturas, cuidam dos carros, fazem o polimento total do carro, trabalham com estética automotiva, mas também trabalham com polimento em repinturas. E nós entendemos que o ambiente de repintura, que às vezes é tudo meio perto, o processo de polimento, preparação, assim por diante. Então tem que tomar todos esses cuidados para não haver a contaminação do ambiente. Sabemos que cair às vezes um pelinho da roupa lá dentro da cabine de pintura que tiver com cera, automaticamente dá contaminação e dá problema na repintura. Então, por esses cuidados, por essas, vamos dizer, situações e necessidades que aparecem no dia a dia dentro de uma oficina de repintura, a Amalgo tem um revestimento respirável, não é nem nomeado, a gente fala cera, né? Sim. Que é uma palavra mais fácil de se falar. Cera é mais, vamos dizer,
mais popular, né? Vamos dizer assim que é mais popular cera, mas ela nem entra como uma cera, ela vem especificado como um revestimento respirável. Então, só para vocês verem o nome que vem o produto, vem como um revestimento respirável. E um dos detalhes muito importante, que até então, a gente, pelo que a gente sabe, a gente faz as pesquisas, assim por diante, não existe revestimentos respiráveis com maior durabilidade do que 7 dias. Ou seja, você aplica, até então você aplicava o produto, por 7 dias esse revestimento já ia embora, o carro estava totalmente sem proteção. E a Malco lançou esse produto pelo seguinte, ele dá 28 a 30 dias de proteção. Esse tempo que o carro vai ter esse processo de cura, essa repintura vai ter esse processo de cura, esse produto vai estar lá, não impedindo, vamos dizer, a evaporação dos solventes no processo de secagem, de cura da repintura, e com proteção. Então a Malco conseguiu desenvolver esse produto que vai te dar uma proteção de até 30 dias, até quando se pode aplicar um selante de pintura, uma cera, assim por diante, ele vai te dar esse tempo de proteção para que o carro não fique desprotegido, sem uma proteção alguma sobre aonde foi pintado, até mesmo às vezes se aplica em todo o carro, aonde não foi pintado, e aonde foi pintado vai te dar esse tempo de proteção. Para quê? Para que não aconteça de, como nós sabemos, um carro sem proteção, um verniz sem proteção, a facilidade de causar riscos, micro riscos e assim por diante é muito fácil. E se não bastasse isso também, no detalhe da proteção contra os raios ultravioleta, que é uma das situações, está acontecendo, o verniz não está totalmente curado, o verniz não está totalmente seco, então ele é muito mais frágil, é muito mais sensível até mesmo os raios ultravioleta, essa situação do sol, chuva, assim por diante. Então esse revestimento respirável vai te dar esse tempo de proteção até o cliente voltar e fazer um polimento. Daí você pode aplicar um selante de pintura, as ceras da Malco, assim por diante. Então esse é o grande detalhe desse produto. Luciane. O Edsilvio está conosco. Edsilvio, bom dia para você. Para quem não conhece, o Edsilvio é nosso revendedor lá em Americana, da Excelência. É um prazer ter você aqui com a gente. Viu? Abração. Estamos com saudades aí. O Edsilvio sempre já veio várias vezes nos visitar. O Joel também já esteve várias vezes lá com ele. É um abração. Manda um abração para a Andréia também, tá bom? E é isso aí, Joel. Continua. Então, como eu estava comentando com vocês sobre o True Glaze, esse revestimento respirável entra em todos esses detalhes. 28 dias de proteção ele vai conseguir dar, porque é o tempo que a pintura, segundo a especificação técnica dos fabricantes de tinta, é o tempo que se leva para ter a cura, a secagem, mesmo que existe, entendam bem, mesmo que existem vernizes rápidos, de secagem rápida, assim por diante, existe a situação do fundo, do primer, da massa poliéster que se aplicou embaixo na preparação. Então todos esses materiais estão em processo de cura. Então existe a evaporação dos solventes desse material, se for a base d'água existe a evaporação da própria água, assim por diante. Então existe todo esse processo de cura e de secagem, e não pode se aplicar nada que venha atrapalhar, vamos dizer, essa evaporação. Como eu comentei, se você selar, em vez de esse solvente, até mesmo se for materiais à base d'água, em vez de sair para fora, ele fica impregnado ali dentro, que dá um murchamento, fosqueamento da peça, em algumas situações dá até mapeamento. Cada região às vezes se chama um nome, esses tantos problemas que se dá na repintura. Então o True Glaze vem para resolver esse problema, para não deixar, vamos dizer, o polidor da funelaria, da repintura, assim por diante, ou até mesmo da estética automotiva. Às vezes o carro sai da repintura e o pessoal não está, vamos dizer, quem trabalha com repintura não tem, vamos dizer, aquele box especial para polimento. É feito aquele polimento na repintura assim, mas só para entregar para o cliente. O cliente vai levar para a estética para fazer um polimento, vamos dizer, um detalhamento nesse carro que foi pintado. Independente de onde for feito, não pode se aplicar produtos que se selam esse verniz, assim por diante, até mesmo o próprio PU não pode se aplicar. Aí tem o True Glaze para resolver esse problema. Você consegue aplicar ele. A facilidade de aplicação, o aplicador aplica, vamos dizer, vamos entrar nesse detalhe de aplicação, não tem segredo nenhum, como uma outra cera, peça por peça. Como ele tem esse detalhe, vamos dizer, de não ficar, de selar os poros do verniz, aplica-se peça por peça, não se aplica no carro todo, né? Peça por peça, aplica, remove, assim por diante.
com o aplicador, né, o nosso aplicador da Lei Country, não tem, vamos dizer, nenhum... falar não, existe, por ser um revestimento respirável, às vezes tem essa preocupação, existe um segredo para aplicação, alguma preocupação na aplicação, não se tem preocupação, a facilidade é como se fosse uma outra cera, muito fácil de aplicar, aplicou peça por peça, removeu, lustrou a peça, pode se aplicar com a Politriz Gota Orbital sem problema nenhum. Pode se aplicar com a Politriz Gota Orbital, boina macia, nossa boina vermelha para aplicação de ceras e selante. Pode se aplicar com a Politriz rotativa também, pode se aplicar, mas geralmente o pessoal aplica a mão, porque daí já faz os acabamentos. Quando fala assim repintura, tem todo esse cuidado em fazer o acabamento, remover alguns resíduos ou situações, vamos dizer, diversas que acontecem em repintura, em funelaria, que é aquele cuidado que se tem, porque o cliente já vem muitas vezes transtornado por ter batido o carro, o cliente já vem com aquela preocupação. Então, uma das coisas que nós polidores, vamos dizer, existe o polimento de estética, o polimento de lavacar, existe o polimento de repintura. O grande cuidado, vamos dizer, que o polidor de repintura tem que ter, porque o cliente já vem com aquela preocupação, já bateu o carro, já passou por todos aqueles problemas, assim por diante, a impressão que fica, não, meu carro nunca mais vai ser o mesmo, vai vir cheio de problemas, várias situações. Então, a responsabilidade do polidor, a gente sempre comenta, a responsabilidade do polidor que trabalha com repintura é muito grande, porque ele tem que tomar tudo, tem que resolver todos aqueles problemas, às vezes deixado de sujeiras, deixado na preparação, aqueles detalhes da própria pintura quando é feito, alguns resíduos. Então, quem deixa realmente o carro, vamos dizer, impecável para entregar para o cliente, para ele chegar no meu carro, ficou como era antes, ficou bom, ficou aceitável, ficou, vamos dizer, não tá, nem parece que foi batido o meu carro. Realmente a responsabilidade de um polidor de funelaria e pintura é muito grande para tomar todo esse cuidado para entregar para o cliente, para ele ficar satisfeito. Essa remoção desses resíduos todos, esse cuidado todo, e às vezes não adiantava você ter todo esse capricho, né? Ter todos esses cuidados e depois ir lá e aplicava uma cera que vinha dar problema na pintura. E a gente sempre, eu digo por mim mesmo, a gente às vezes sempre acabava condenando os próprios pintores. Não foi problema de pintura, mas quem tinha trazido dificuldade para repintura era a gente, que às vezes aplicava uma cera por falta de conhecimento, assim por diante, que não era indicada para aquela situação. Luciane. Vamos lá então. O Alex Carreira está conosco. Bom dia, Alex. O Japonegro, ele tem uma pergunta interessante. Joel, a maioria das ceras contaminam o ar da oficina. Mesmo você estando em outro ambiente, tendo em risco de contaminação na preparação e na repintura, esse produto prolifera pelo ar? E o Sidmar está conosco. Sidmar Estamos Juntos, mestre Joel e Lu. Bom dia, ele é da Clinicar de Cafelândia. Ô Sidmar, bom dia, com certeza, estamos juntos aí. Obrigada por estar conosco, viu? Então, com relação a essa pergunta do Japonegro, ele se prolifera também? O detalhe, bom dia a todos, né? Então, falaram bom dia, Sidmar, Japonegro. Esse detalhe do produto se proliferar pelo ambiente, como ele vai ser o mesmo tipo de material da preparação, vamos dizer, a poeira do primer, a poeira da massa poliéster, então ele não vai contaminar o ambiente. Vamos dizer, isso eu digo se ele fizesse alguma poeira, às vezes microscopicamente dá para se ver, mas a olho nu você nem consegue perceber os resíduos desse produto, você não vai conseguir. Mas mesmo às vezes, se a gente colocasse um microscópio, se existisse essa situação, ele seria, vamos dizer, não causaria problemas a repintura, não causaria problemas na aplicação de primer, do poliéster, não contaminaria o ambiente. Esse é o grande para se ter, vamos dizer, quem trabalha na repintura vai entender bem. Você pode ir lá dentro da cabine de pintura e aplicar o produto no carro, que você não vai ter problema, ele não vai contaminar a cabine de pintura, ele não vai contaminar o ambiente. Esse é o grande detalhe, essa é a especificação, essa é a vantagem desse produto. Você, às vezes, você aplica algum outro produto no ambiente, você aplica, mas você está correndo um risco. De repente, um vento, alguma coisa, pode levar um pelinho da roupa que está contaminado com uma cera que contém carnaúba, silicone, e ali vai lá em algum lugar, pega na roupa do pintor e assim por diante, né? Às vezes a gente nem entende como, mas vai aplicar a pintura da chamada, né?
Cada região, às vezes, se aplica um nome para esse problema, do chamado olho de peixe, que é a contaminação por silicones e graxas, assim por diante, no processo de repintura. Então, esse produto não tem esse problema. Como eu comentei, você pode aplicar lá dentro da cabine de pintura que você não vai ter problema nenhum. Então, ele não vai, vamos dizer, contaminar o ambiente em momento algum. Ele foi feito, foi criado, foi desenvolvido com tecnologia para esse tipo de ambiente, para ser aplicado em funilaria, em pintura e em carros recém-pintados. E como comentei, o único que a gente fez todas as pesquisas, o único produto que consegue dar uma proteção respirável por até 30 dias seria o True Glaze. Esse que é a grande vantagem, porque às vezes você passa alguns produtos que não tem contaminantes, mas no máximo 7 dias. O nosso produto ele consegue dar 30 dias de proteção até quando esse carro voltar, e aí você pode fazer, vamos dizer, a proteção, colocar o revestimento à base de selante e assim por diante, o que se achar necessário. Luciane. O Japonegro ele complementa que sim, mesmo não criando pó, algumas ceras proliferam no ar, chegando na pintura e criando os famosos olho de peixe ou cratera, que foi justamente o que você comentou, né? Na verdade, a presença do silicone, como você falou, é capaz de causar esse estrago na pintura. Joel, eu tenho uma pergunta minha, é como eu sempre falo, eu sou leiga, às vezes me passo algumas coisas aqui. Joel, você já trabalhou muitos anos em oficinas de repintura. Você já se deparou realmente com murchamento, com mapeamento, essas coisas? O que tem que fazer? Tem que repintar mesmo? O que acontece se esse fato acontece na pintura? Realmente, essa é uma das situações que acontece. A gente se deparava quase que continuamente com esse problema. Mas como comentei, quem realmente trazia esse problema era nós polidores. E a maioria das vezes nós colocávamos a culpa no pintor ou nos materiais de pintura, assim por diante. Uma das coisas que acontece, se for uma cera, vamos dizer, de baixa qualidade, mas que sela os poros, dá um murchamento. Se acontece que tem que se lixar todo o carro para tirar aquela camada, vamos dizer, de murchamento, para fazer um nivelamento desse verniz de novo, e automaticamente o que acontece? Como se diz, você praticamente condenaria essa pintura, porque você lixando mais, você já faz um lixamento, e lembram bem, você já faz um lixamento no processo de repintura, você já lixa ele para corrigir a textura, tirar sujeiras, assim por diante. Esse carro vai embora, depois vem um murchamento, você tem que lixar esse carro todo de novo. Automaticamente a vida útil do verniz, a micragem do verniz, você está reduzindo ela praticamente toda, sobrou pouco verniz. E o que dá esse verniz, mesmo que seja um verniz de boa qualidade, mas a quantidade de verniz por o polidor ter removido ele todo da peça é muito pouca. Então as resistências contra ar, contra sol, contra chuva, contra os intempéries, vamos dizer, ficou muito vulnerável, ficou muito sensível esse verniz. Então acontece muito em repintura. E um dos detalhes muito interessantes quando se fala em produtos da Malco é que 99,9% dos produtos da Malco são feitos para esse tipo de situação. São feitos para repintura, são feitos para usar em funilaria, para ambientes de pintura de carros, ou seja, para não contaminar. Se você pegar os produtos, vamos dizer, de corte, True Grid, Super Dutch, os produtos de refino, Buff Light ou Sul Remover, eles são feitos para ambientes nessa situação. E se usa na estética, se usa nos lavacas, assim por diante, mas por ele não ter, lembram? Por ele não ter esses preenchimentos, como se diz aí fora, esses mascaradores para esconder o defeito, e ele foi desenvolvido para ser usado com segurança dentro das funilarias de repintura. Esse que é o grande detalhe, Luciane. Isso aí, na verdade igual você, né, sempre está viajando por aí, com certeza essa é a realidade ainda de muitos profissionais, né? Eu sei que vocês que estão conosco, às vezes não têm esse contato, alguns de vocês podem não ter esse contato, né, Joel, com a repintura. Recebem os carros nos seus estabelecimentos para fazer o serviço de polimento, mas é a realidade de muita gente aí, como o Japonegro comentou, né? O ambiente de pintura ele deve estar livre desses contaminantes para não comprometer a qualidade. É isso aí, Joel. Tem mais algum comentário para a gente poder finalizar e deixar aí o pessoal nessa terça-feira aí livre para poder trabalhar, para poder produzir, né? Porque a gente tem que produzir, né? A gente tem que trabalhar. Vamos comentar aí Brasil afora o que está acontecendo, mas nós somos responsáveis aí
pelo desenvolvimento aí do nosso Brasilzão. E como a Luciane mesmo comentou, mesmo que você não trabalhe dentro de uma repintura, faz polimento e repintura, dentro de uma funelaria, mas a maioria das vezes lá na sua estética, lá no seu lavacar, que você faz polimento, às vezes você acaba recebendo esses carros para fazer os cuidados e automaticamente tem alguma peça pintada e ela já vem fosqueada, já vem murcha, já vem com problemas. Aí você tem que automaticamente fazer a correção, fazer o nivelamento desse verniz com o lixamento. Vamos dizer, a gente sempre fala, não faz lixamento em carros originais, não se faz, independente de como esse carro está, não se faz lixamento em carros originais, mas quando o carro foi repintado, que você precisa corrigir esse verniz, é automático você ter alguma peça de carro pintado e você vai ter que fazer uma correção com o lixo, que é o nivelamento desse verniz para tirar esse fosqueamento. Então, independente, e hoje, vamos dizer, nas grandes cidades, até cidade pequena, é meio que difícil você não pegar um carro que não tem alguma peça pintada. Sim. Isso é meio que padrão, é natural, paralama, porta, alguma coisa já aconteceu. Mesmo você pega carros novos, né? Você pode ir lá ver na funelaria, nas oficinas, você pega carro 0 km, então muitos carros com pequenas batidas e assim por diante, o que acontece, é o trânsito, né? Não vamos entrar nem nesse detalhe. Então, mesmo que você trabalha só com estética, você pega esse tipo de situação, de carros que já teve uma peça do carro que foi repintada. Então, lembre bem, o produto, revestimento respirável com proteção para até 30 dias. Aplicação, aplicou, removeu peça por peça, assim por diante, não contamina o ambiente, desenvolvido para repintura. Vamos finalizar, Luciana? Bom, o Jaconego ele tem outra pergunta, ele pergunta assim, para remover totalmente o glaze da pintura, qual seria o procedimento? E o Renato Polimentos está conosco. Ô Renato, bom dia, é um prazer ter você com a gente, viu? Bom dia, né? Para remover, né? Você vai remover com a flanelinha normal. Você vai, eu acredito que seja o processo de ilustramento, aplicou, né? Deixou uma peça, você já vem ilustrando ele. Esse é o segredo, vamos dizer. Não tem, vamos dizer, nenhum grande segredo na situação. Aplicou, removeu, lustrou com a flanelinha o lado fino, né? Removeu com o lado fino, depois você vai ilustrar com o lado mais felpudo da flanelinha, né? Esse é o nosso, aqui tem os dois lados, a flanelinha tem o lado mais fino para você remover o excesso de produto e depois o outro lado para lustrar. Então esse é o detalhe, esse não tem segredo. Aplicou peça por peça, removeu. Na situação da rota orbital, você aplica ele, ficou aquela névoa de produto, vem com a flanelinha lustrando, acabou, está resolvido. É fácil e rápido e sem causar problemas. Lembra que a gente sempre fala, os produtos da Malco resolvem os problemas sem causar outros problemas. Esse é o grande objetivo dos produtos profissionais. Resolver problemas sem causar problema. Mas o meu carro ficou tão lindo, tão bonito, eu usei, mas causou um monte de problema, danificou um monte de situações, plásticos, borrachas, ressecou e assim por diante, oxidou. Então, Malco não, quando você fala desde o processo de polimento, cuidados nos plásticos, borrachas, o que você imaginar de necessidade para um carro é resolver o problema sem causar outro. Lembrem-se disso. Luciano. Ele comenta que ele quis falar com relação à remoção, a tirar a proteção da pintura. Ele queria eu acho que ele comenta que quer remover o produto da pintura. Remover todo o produto depois que você aplicou é só passar um desengraxante, né? Você passou um desengraxante, está resolvido o problema, né? Passou um desengraxante de pintura, ele vai descontaminar, vai remover tudo sem problema nenhum, né? Então esse seria o detalhe. Ele não, outro detalhe, às vezes pode ter sido a pergunta, até nessa pergunta sua até vou tentar, ele não vai sair com lavagens comuns, ele vai ficar fixado na lata, porém ele é respirável. Aí para remoção dele, se você quiser remover a remoção completa para fazer uma nova repintura ou preparação para outra situação, aí você tem que entrar com um processo de desengraxante, porque ele realmente fica fixado, porque ele dá uma proteção. Não é que você passa o produto e ele evapora por si próprio nesses dias aí, 5 dias ele já evaporou, já foi embora. Não, ele vai ficar fixado, ele tem poder de fixação, porém ele é respirável. E se você quiser remover esse produto, você tem que passar um desengraxante na peça para remover. Ele comenta assim, se é na etapa de refino ou corte ou apenas lixamento. Eu não entendi. Com relação ao autoglaze, Japa, esse produto, não entendi a sua pergunta. Está conosco o Fernando de Garcia, ele é de Natal. Ô Fernando, bom dia para você. Ronaldo Lemes de Medianeira,
Ronaldo está sempre conosco. Eu já te convidei para você vir aqui tomar um café com a gente, está tão pertinho. Quando você estiver em Foz, passar por aqui, vem aqui na Malco para a gente conversar, tá bom? É um prazer ter você. Japa, quer complementar a sua pergunta enquanto nós estamos no ar? Ou se não, o Joel te liga ou eu te ligo para a gente tirar todas as suas dúvidas, ok? Então é isso aí, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Sempre comentando sobre algum produto, tirando alguma dúvida. E assim, estamos abertos a sugestões sobre produtos. Se vocês têm alguma dúvida com relação à linha de produtos Amalco, aos produtos Lake Country, tá bom? E é isso aí, eu acho que, deixa eu ver se ele não colocou aqui. Japa, a gente entra em contato com você depois, tá? Quem tá chegando agora, a live vai ficar salva no nosso feed para você assistir depois. Se você também quiser assistir outras lives, nós temos os links para poder passar para vocês, tá bom? E é isso aí, bom dia. Aqui em Foz do Iguaçu começou a chover, Brasilzão grande aí, cada um. Essa que a gente sempre comenta, né? O Brasil é enorme, né? Inverno no sul, no norte, às vezes nem chega, né, esse frio lá. E os produtos Amalco se adaptam a todos os climas, a todas as situações, né? O Japa, ele complementou aqui, ele coloca isso, pois algumas proteções a gente só consegue remover com as etapas que disse. Enfim, Japa, a gente já liga pra você, tá bom? Pra gente tirar as suas dúvidas. Pessoal, é isso aí. Fiquem com Deus, bom trabalho, tá bom? E até terça-feira que vem, se Deus quiser. Se vocês tiverem alguma sugestão sobre algum produto, algum processo, algum detalhe que nós não tenhamos abordados aí nesses meses de live, estamos à disposição para quem sabe ser o nosso assunto de terça-feira que vem, tá bom? Joel? Um bom dia a todos, né? Que todos tenham um ótimo dia de trabalho, uma semana de trabalho produtiva, com certeza. E esperamos vocês até a próxima terça-feira. Um abraço a todos, um bom dia a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.